Oi pessoal, hoje estamos no nosso pomar de caqui para responder uma pergunta do Eloir Ganser de Vargas. Ele faz a seguinte pergunta: como acabar com a dormência do caqui? Bom, eu estou aqui ao fundo com uma planta, um caquizeiro da cultivar Taubaté, no meu caso um dos preferidos. Eu gosto de caquis taninosos. E vocês veem que ele está bastante carregado. Vocês olhando mais a imagem ao fundo, você já vê algumas plantas que estão com as folhas mais amareladas, algumas já estão sem frutos, que já foi feita a colheita, e eu escolhi exatamente esse período para fazer esse vídeo, justamente que nós estamos no período da colheita e ao mesmo tempo, por se tratar da estação do outono, nós já estamos com algumas plantas começando a amarelar as folhas vão cair. A partir daí, então, a planta entra em dormência. A fase de dormência é uma fase em que a planta praticamente dorme. É ali que há toda uma regulação hormonal e após o período, principalmente na nossa região aqui do frio, nós podemos então esperar a quebra da dormência e a planta vai de novo brotar e produzir, tal como vocês veem essa planta Taubaté ao fundo. O vídeo que nós vamos apresentar hoje, ele está relacionado a um outro vídeo que nós fizemos há um tempo atrás, já indicando haveria a necessidade de outras alternativas para uma produção de frutas de clima temperado em climas que não são temperados nem subtropicais, mas as pessoas elas querem produzir e às vezes o clima não é favorável para esse tipo de produção. Então, no primeiro momento eu vou dar uma caminhada no pomar com vocês, mostrando a frutificação das nossas plantas aqui e dizendo o que eu fiz para que ocorresse, no caso, essa frutificação. Então vamos lá. Bom, então vamos fazer uma breve caminhada. Já vocês viram uma planta da cultivar Taubaté. Aqui mais uma planta com uma carga bastante grande. Seguindo a fileira, esta aqui já foi colhida. Aqui já entramos numa cultivar que foi completamente colhida. Tem pouquíssimos frutos, que vocês conhecem muito bem. O chocolate branco, cultivar Fuiu. Vocês veem que ela está terminando o seu período de maturação, então tem poucos frutos. A cultivar Rama Forte, este ano não produziu tanto, mas tivemos uma produção razoável. Vocês veem que eu tenho bastante queimadura de frutos devido ao excesso de sol, né? Nós tivemos um verão e um final de primavera bastante seco, uma estiagem muito forte. E aqui cultivares que nós temos também a pomelo. Vocês veem o absurdo que é a carga aqui. Eu não vou me estender muito para não ocupar muito tempo, mas só para vocês terem uma noção que é possível produzir caqui e numa quantidade bem importante. Houve uma poda severa esse ano que nós fizemos, e aí vocês já podem observar onde ocorre a frutificação do caqui. Não foi feito raleio. Aqui mais uma planta sofreu bastante com queimaduras, mas vocês veem a carga dessa planta e o vigor das brotações. E assim, um bom estande de frutas, né? Agora a pergunta: o que eu fiz para ter este nível de carga de frutos nessas plantas? E aí é uma covardia responder que eu não fiz absolutamente nada. Tirando o fato da poda,
a nutrição das plantas. Fora isso, nada foi feito em relação à quebra da dormência. Então, como a gente vai encarar esta situação em ambientes onde eu não tenho este clima? Para eu resolver a questão da quebra da dormência, a planta sair da fase de dormência dela, ela começar a brotar, começar a florescer, frutificar, em regiões onde eu não tenho esse clima aqui, eu preciso então interferir. Nós podemos interferir numa situação como essa de diferentes situações, porque podem haver diferentes situações neste caso. Então, por exemplo, há regiões que eu tenho um certo grau de temperaturas baixas, mas eles não atingem nível necessário para fazer uma boa quebra de dormência, para que aquelas gemas frutíferas de fato venham a frutificar. Então, neste caso, eu preciso entrar com algum produto que me ajude nesse sentido. Para isso eu preciso conhecer muito bem o clima da minha região, porque uma vez lançando mão desses produtos, a planta vai brotar e caso eu tenha uma geada tardia e ela estiver em pleno florescimento, haverá um abortamento de flores e essa planta vai perder toda a carga que ela poderia produzir. Uma outra situação, não sei qual é a região do nosso amigo, que perguntou, da nossa amiga, mas existe uma outra possibilidade nas regiões de clima tropical, onde eu tenho duas estações definidas, seja um período de seca e no outro período chuvoso, eu posso fazer uma interferência nesse sentido. Eu não vou ter o frio. Então, qual é a alternativa? Uma vez eu retirando completamente a água do meu caquizeiro, eu vou fazer ele entrar em dormência. Vai acontecer tal como acontece aqui na nossa região no outono, as folhas vão amarelar, elas cairão no chão e depois a planta vai ficar completamente desfolhada. Às vezes, o desfolhamento não acontece completamente. Nesse caso, eu preciso ainda entrar com uma outra técnica, que é fazer a derrubada de folhas, utilizando doses geralmente de cobre ou então de nitrogênio foliar, altas doses de nitrogênio ou cobre foliar. Essa é uma outra alternativa. Depois, para fazer a planta sair da fase de dormência, eu então preciso primeiro entrar com a irrigação, ou então deixar muito bem escalonado para que quando iniciarem as chuvas ela começar a brotar, mas o resultado não vai ser tão bom. E preciso utilizar produtos que façam essa planta sair da fase hibernal, da fase de dormência, para que não apenas as gemas de brotação de folhas venham brotar, mas principalmente ocorra a frutificação. Nós temos basicamente dois produtos, mais uma vez, não há nenhuma verba que eu receba para falar isso, é apenas de forma a informar vocês que um deles é um comercialmente utilizado, bastante utilizado, há muitos estudos que tratam sobre o uso dele, vocês podem ver na imagem o nome do produto, procurem o princípio ativo dele, vocês veem que ele é tarja vermelha, portanto é preciso utilizar todos os equipamentos de proteção individual, ele é um produto de alto risco, portanto é preciso cuidado. Depois, uma vez esse frasco aberto, ele precisa ser conservado em geladeira. É óbvio que vocês não podem colocar esse frasco na geladeira que vocês guardam os alimentos de vocês, porque naturalmente é um produto tóxico, vai contaminar os alimentos de vocês. Esse produto, quando aberto e não utilizado completamente, ele cristaliza. Caso ele fique muito tempo na prateleira, sem ficar sob refrigeração, ele também vai cristalizar e vocês vão perder ele, não terão como utilizá-lo novamente. Associado a ele, junto na cauda, vocês vão utilizar um óleo mineral, um óleo vegetal, para que haja aderência nos ramos, na casca dos ramos,
da planta que vocês vão fazer o tratamento. Essa proporção varia, existem várias dosagens, de 1,5 a 3, ou até mais ou menos. Então vocês precisam adequar a dosagem correta, assim como a dosagem do produto comercial que eu passei. Então esse é um primeiro indicativo. Hoje já há um outro produto, que eu também mostro na imagem para vocês. Ele não é tóxico, portanto, só nesse sentido ele já favorece bastante, porém é um produto de alto valor, então nem todos vão poder ter acesso a ele. Mas é uma outra alternativa, com menos toxicidade, é um produto basicamente um adubo foliar, ele é orgânico, é uma empresa espanhola que fornece esse produto também. Eu não sei dizer se há galões de 1 litro ou de 5 litros ou se só há galões de 20 litros. Acredito que haja volumes menores. Então, basicamente, a operação é essa. Em regiões secas, fazer a planta entrar em dormência no período da seca, não se pode irrigar. E depois começar com a irrigação, fazer o tratamento que eu acabei de falar, optando ou pelo produto comercial ou por um outro produto alternativo, associado sempre na calda com óleo mineral e com a irrigação, ou então em regiões onde não há o frio necessário, né, a gente precisa entrar com essa prática para que de fato haja frutificação. Caso contrário, vocês vão ter uma frustração, porque a planta vai brotar, ela vai encher de folhas, ela vai ficar bonita, vigorosa, principalmente se ela estiver equilibrada nutricionalmente falando, porém as gemas da parte da frutificação elas não vão abrir e vocês não terão frutos nas plantas de vocês. Esse já é um nível acima daquilo que a gente vem trabalhando há um bom tempo. Para aqueles que buscam essa alternativa, vocês vão precisar buscar mais algumas informações, mas o principal está contido nesse contexto que eu acabei de colocar para vocês. Então, mais uma vez, esperamos ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.